A paz do Senhor, irmãos. Eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Reis 1:5. Vamos ler aqui. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. E a palavra do Senhor vai falar que Penina, ela deu muitos filhos a Eucana, porém Ana era estéril. Mas por quê? Porque o Senhor tinha cerrado, né, a madre de Ana. O Senhor não permitia que Ana gerasse. E a palavra do Senhor vai falar aqui, irmãos, no 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Vamos ler o 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar que o esposo de Ana, Eucana, ele subia, né, a Siló todos os anos, né, para sacrificar ao Senhor. E ele ia e levava, né, as suas mulheres, ia lá com o povo dele sacrificar todo ano, né, em Siló ao Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que Penina, por gerar, né, por dar muitos filhos a Eucana, ela zombava de Ana. Ela maltratava a Ana, né? Com a sua zombaria, né? Com as suas palavras que feriam mesmo o coração de Ana. E a palavra do Senhor vai falar que Ana, ela só chorava. Ela não tinha forças, né? Porque naquela época era muito vergonhoso uma mulher não gerar. E Ana era assim, era uma mulher triste. A palavra do Senhor vai falar que o seu esposo a amava, mas aquele vazio ali, né, de não gerar, não tinha amor que preenchesse, a não ser o amor de Deus. E é aqui, né, nessa parte que eu quero chegar aqui, até os irmãos. Irmãos, é assim, aí a palavra do Senhor vai falar que quando eles terminaram, né, de comer e beber, Ana se levantou. Já pega essa palavra aqui, ó. Eu não sei qual é a situação que você está passando, que está, né, lhe entristecendo aqui. Igualmente Ana não comia, ela só chorava ali, entristecida, né, com aquela situação que ela estava vivendo. Mas chegou um dia que ela deu um basta naquela situação. E como foi que ela fez isso? Se levantando. Ela se levantou, ela não aceitou mais aquela situação, não. E ela foi até a pessoa certa, quem poderia resolver aquela situação. E a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai falar que ela se levantou e foi orar ao Senhor. E fez um voto ao Senhor. E aquela oração dela ali foi a chave ali para ela conquistar, né, aquela vitória que ela tanto queria, que era o quê? O seu filho. Era um filho homem, para tirar ela, né, daquela vergonha, daquela situação ali, né, de zombaria, de ser chamada, né, de amaldiçoada, que antigamente o povo achava até que as mulheres, né, que não geravam eram amaldiçoadas. Mas aqui não era o caso de Ana. Por quê? Porque a esterilidade de Ana era o Senhor mesmo que permitia, né? O Senhor mesmo que tinha cerrado a madre de Ana para que ela viesse gerar no momento certo. E quando chegou o tempo, ela se levantou e se derramou na presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar
que o sacerdote ele não entendeu, né, aquela oração de Ana ali, que a palavra do Senhor vai falar, que ela se derramava na presença do Senhor, mas que não saía palavra alguma da sua boca, né? Os seus lábios só se moviam ali. Por quê? Porque tem oração que não é para ninguém ouvir mesmo, não. É só você e Deus. E foi essa oração de Ana, a chave para ela conquistar, né, aquele milagre que ela pedia da parte do Senhor. Ela não foi se lamentar para homens, não. Nem para o sacerdote ali, nem para seu esposo. Não, ela foi ali se derramar na presença do Senhor, daquele que podia resolver a sua situação. E a palavra do Senhor vai falar que ela pediu do Senhor que se o Senhor desse um filho varão a ela traria para a casa do Senhor aquele menino e ela daria aquele menino ao Senhor pro resto da vida dele. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que o sacerdote ali, peraí, deixa eu achar aqui. Aqui. O 12, vamos ler o 12 e a seguir. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, fez ele menção à sua boca, porque Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe, ei mulher, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. O 15, irmãos. Porém, Ana respondeu e disse, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E aqui vai falar que o sacerdote falou a ela. No 17, respondeu Eli e disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que depois que Ana ali, né, se derramou na presença do Senhor, né? Com aquela oração que moveu o coração do Senhor e com aquele voto que ela fez ao Senhor, a palavra do Senhor vai falar, né? Que o semblante dela já mudou ali na hora, ela já se alegrou, já comeu, né? Já se alimentou. E a palavra do Senhor vai falar aqui no... Deixa eu achar aqui. Aqui no 20. E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. Então, irmãos, tá vendo aqui a palavra do Senhor vai falar, né? Que depois que Ana se derramou ali na presença do Senhor, o Senhor viu, né, aquela oração dela e concedeu, né, o que ela tinha pedido, que era o quê? O filho dela. Então eu não sei, né, qual milagre que você está buscando nesse dia, mas eu quero, né, te convidar a fazer como Ana, se levanta na presença do Senhor. Aqui ela não se prostrou mais, ela resolveu dar um basta, né, naquela situação. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar que todo ano eles subiam, né, a Siló para sacrificar, né, e ele subia, né, Eucana com ela e com Penina, né, com sua família. E aí nada acontecia, ano após ano, mas chegou um dia que Ana se levantou e deu um basta àquela situação, né. Ela não ficou ali mais só
emburrada ali, entristecida num cantinho, não. Não, ela se levantou e foi buscar do Senhor. Então, nesse dia, né, não importa qual é a situação, né, que tem lhe entristecido, que tem tentado lhe paralisar, não dê lugar a essa paralisia, não, mas faça que nem Ana, se levanta, se derrama na presença do Senhor. Se for preciso, faça igual Ana, faça um voto ao Senhor. Mas se fizer um voto também ao Senhor, faça um voto, né, com sabedoria para cumprir, igual Ana. Okay? Ana, essa mulher foi muito corajosa, viu, irmãos? Por quê? Porque essa mulher, ela não tinha filhos e ela pediu um filho varão ao Senhor para entregar ao Senhor. Ela pediu para depois entregar ao Senhor. Tipo, o meu entender aqui foi só mesmo para tirar aquela vergonha ali dela, né? Que ela se sentia uma mulher, né, incompleta. Por quê? Porque Penina, né, tendo filhos direto e ela ali sem gerar um filho. Eu creio que ela queria um filho só mesmo para lhe completar ali, para lhe tirar daquela vergonha, para tirar aquele fardo ali, né, que as mulheres estéreis naquela época carregavam, né, de amaldiçoadas. E essa mulher foi tão corajosa. E o Senhor sabia que ela ia cumprir esse voto. Por isso que o Senhor deu. E a palavra do Senhor vai falar, irmãos, que o nosso Deus, ele é tão lindo, tão tremendo, tão maravilhoso, que essa mulher entregou aquele filho ali, né, ao Senhor. E o Senhor não permitiu com que ela, né, ficasse ali desamparada, né? Porque é uma dor muito grande, creio que você ter, né? Você já ter vários de ter que entregar um, ou quando o Senhor leva um, né? Já deve ser uma dor horrível. Imagina você não ter nenhum. E quando você tem um, você ter que entregar e ficar sem nenhum. Mas o nosso Deus, ele é tão lindo, ele é tão tremendo, tão maravilhoso que a palavra do Senhor vai falar. Que ela foi, ela cumpriu o seu voto. Ela entregou, né, Samuel ali na casa do Senhor. Mas depois o Senhor deu outros filhos para ela. O Senhor não permitiu que ela, né, chegasse à velhice ali solitária, sem nenhum filho, porque o seu filho, né, estava na casa do Senhor. Não, o Senhor não permitiu, não. Porque o Senhor dá além do que a gente pede. Ela pediu um e o Senhor deu outros a ela. Então, irmãos, eu não sei, né, o que você, o que está no seu coração, assim, o que você tem colocado diante do Senhor. Mas eu quero falar aqui para os irmãos que o nosso Deus, ele não é o Deus de migalhas, não. O nosso Deus, ele sempre lhe dá além do que você pede. Ele nunca vai lhe dar só aquilo que você pede, porque ele é lindo, ele é bondoso, ele é maravilhoso. Ele vai lhe dar além do que você está pedindo para ele. Eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, em base aqui à palavra do Senhor. Não é de mim mesma, não, mas é porque é a palavra do Senhor mesmo que fala, né? Que Ele sempre dá além do que pedimos, pensamos, sonhamos ou imaginamos. Então, irmãos, a gente não pode limitar, não, né, o poder do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso. E a palavra do Senhor vai falar aqui mais, né? Deixa eu ver, irmãos, deixa eu ver se eu acho. Aqui no finalzinho. Aí, quando ela concebeu, né, que ela teve Samuel, que ela desmamou Samuel, que ela foi entregar na casa do Senhor, que ela foi cumprir o seu voto, né, que ela tinha feito ao Senhor, a palavra do Senhor vai falar aqui no 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Então, irmãos, eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, mas faça que nem Ana. Ore e se derrame na presença do Senhor, porque assim como o Senhor cumpriu aqui, né? E deu a Ana o que ela pedia ali, aquela petição ali, que era um filho. Eu não sei o que você está pedindo, mas o Senhor vai lhe dar também. Então, somente se levante e se derrame na presença do Senhor. Se preciso for, se você sentir, né, de fazer um voto, também pode fazer igual a Ana fez. E crendo que o Senhor vai lhe entregar essa vitória também, esse milagre, seja lá o que for que você tem pedido a Ele. Amém, irmãos? Então foi só até aqui a palavra, né? Que o Senhor colocou no meu coração para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar?
Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor fala de maneira tremenda, Pai. E nós cremos nessa tua palavra, Pai. Nós cremos que o que nós colocarmos diante de ti, Pai, o Senhor também vai nos conceder a nossa petição, Senhor. Assim como o Senhor concedeu a petição de Ana, eu profetizo que o Senhor vai conceder a nossa petição também nesse dia. Pai, desde já te agradecemos pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, pela família. Pai, te peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que ouvir essa palavra. Que onde essa palavra chegar, o Senhor chegue também para mudar a situação, Pai. Para mudar decreto, Senhor. Eu decreto sobre a vida dos teus filhos, Pai. A paz, a saúde, a prosperidade. Oh, Pai, a libertação, a salvação. A glória de Deus continue conosco, Pai, nesse dia, nos livrando e nos guardando de todo mal, de todo perigo, de tudo que não provém de Ti. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Então, não fique prostrado, não. Se levante na presença do Senhor, se derrame na presença do Senhor. E Ele vai conceder o pedido do seu coração, de acordo com o querer e com a vontade dEle. Amém?